gente vai falar hoje mais profundamente, mais na prática, sobre a focalização do relacionamento interior. Eu escolhi trazer uma super dica que a Anne Weiser Cornell, que foi minha professora e que é a criadora desse método, disponibilizou no site dela, né? O site dela é em inglês, então eu vou fazer aqui uma tradução meio livre para vocês. Quando o seu medo paralisa você. E a Anne, né, ela tem um medo que é super difícil para ela, que eu vou compartilhar aqui com vocês. E aí ela compartilha esse medo e o que eu quero assim, fazer dois destaques em relação a isso. O primeiro é você ver uma professora da qualidade da Anne Weiser Cornell, que é uma autoridade mundial da focalização. Ela criou um desdobramento da focalização, ela tem uma escola, né, chamada Inner Relationship Focusing, que é a focalização no relacionamento interior. Ela está nisso há mais de 40 anos, né? Tá aí já, acho que bateu 45 agora, ou seja, está caminhando para os seus 50 anos de prática. Ela dá aula desde 1980 e pouco, eu não lembro exatamente o ano. E ela tem os seus medos, ela tem os seus desafios, e ela sempre compartilha, né? Como é que ela coloca o método a cargo, a serviço de poder cuidar do que é dela e, ao mesmo tempo, nos ensinar com o seu próprio exemplo e também com os manejos precisos, né? Então, eu acho isso muito legal e sempre é importante a gente refrescar em nós isso, porque a nossa carreira, né, quando a gente é terapeuta, quando a gente é profissional dessa área, no meu caso, eu sou professora e terapeuta, a gente precisa sempre refrescar que a gente sempre está no lugar de aluno, a gente está sempre no lugar de aprendiz, a gente sempre tem esse lugar na nossa vida, né? E como terapeuta a gente é primeiro em lugar seres humanos, então a gente tem os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas dúvidas, as nossas inseguranças, as nossas raivas, a gente tem aí toda a infinidade, todo o catálogo, toda a aquarela que todo ser humano tem, nós temos. O que nós temos de diferente é que nós nos dispusemos a desenvolver habilidades para lidar com essa aquarela. É apenas essa a grande diferença. Então, eu quero compartilhar aqui essa dica que ela publicou. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Aí está. Então, né, ela pergunta, né? Quando o seu medo... When you are stopped by fear. Quando você é paralisado pelo seu medo, né? Quando você é parado pelo seu medo. E aí ela pergunta, né? O seu medo tem paralisado você de fazer o que você gostaria de estar fazendo, de fazer, né? E aí ela fala, hoje eu tenho que confessar para vocês que às vezes ela é pega, ela fica completamente assustada, completamente consumida por um medo, por esse medo que a assusta. Até que ela usou o Inner Relationship Focus para lidar, para mudar esse medo. E esse medo deixava ela completamente obcecada de tentar arrumar as coisas para nunca mais ter uma situação que a assustasse tanto assim, né? Em inglês fala um pouquinho diferente. Então, me perdoe a minha tradução livre, só para a gente pegar aqui o senso da ideia. E que situação terrível era essa, né? Aterrorizante para ela era essa. Turbulência ao voar. A situação dela é a turbulência ao voar. E essa situação da turbulência ao voar não a impedia de voar, porque ela é uma trainer internacional, aliás, ela voa bastante, ela não se importa em voar, ela não tem medo de voar, desde que o avião fique parado. É isso que ela fala aqui no... eu não me importo de voar, desde que o avião fique paradinho, né? Então, quando o avião começa a bater, a sacolejar, ela começa a suar, se segura no assento, pensa o quanto ela odeia esse sentimento e como ela nunca mais, ela fala, nunca mais vou voar, eu nunca mais entro no avião. Quantas vezes, né, a gente está lá, às vezes, falando em público, e aí a barriga está revirando, a mão está suando, e a gente se promete, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida, nunca mais. Como eu odeio me sentir assim, né? É muito desconfortável, né? Isso que ela fala, it's very uncomfortable. Porque
não gostar, porque esse não gostar tanto de turbulência, né? Ela gera a ansiedade da antecipação, que a turbulência vai ser o pior medo, e isso vai ser pior do que o medo que ela vai sentir na turbulência. Então, o que ela está dizendo aqui? Porque ela não gosta tanto da turbulência que ela leva a si mesmo a ficar antecipando, né, ficar prevendo o que haveria na turbulência, mesmo antes dela entrar no avião, mesmo antes dela entrar lá. E essa ansiedade de antecipar a turbulência era tão pior que esse medo que ela sentia da turbulência em si, porque fazia ela checar isso obsessivamente o tempo todo, se preocupando que tipo de avião, que tipo de assento, exigindo muitos recursos internos. E isso eu acho que é um ponto super importante da gente destacar, que às vezes essa antecipação do que a gente já sabe que vai ser ruim, do que a gente vai sentir, às vezes ela é mais exaustiva, mais cansativa e mais penosa do que a situação em si. É isso que ela destaca aqui até em verde, né? A ansiedade da antecipação, da turbulência era pior que o medo durante a turbulência em si mesma. É isso que ela está falando aqui, né? Então, nesse episódio, que é nessa fala, ela traz um jeito, uma forma para trazer suporte, apoio, né? Quando o medo estiver em nosso poder. E o que a gente mais desejar é a paz interior. Então vamos lá. Então, ela fez alguma focalização com essa parte dela que odeia turbulências. Ela estabeleceu um relacionamento interno com essa parte dela, um relacionamento interno suave com isso nela que sentia tanto medo. E isso acabou por ela perceber, ao entrar em contato com isso nela, com essa parte dela que sentia esse medo, ela conseguiu fazer contato com uma parte dela muito jovem, uma parte muito jovem dela. E ao ouvir essa parte, ela descobriu que havia um trauma inicial, um trauma antigo, relacionado com arremesso. Foi assim que apareceu. No contato com isso, ela pôde perceber através do relacionamento, e quando a gente faz a focalização do relacionamento interior e estabelece esse tipo de contato, a gente aprende a fazer isso, aquilo em nós nos comunica, nos conta a história. Às vezes por imagens, às vezes por sensações, às vezes por falas, às vezes por tudo isso junto. E nesse contato, ela pôde perceber que essa parte dela, né, que isso nela que sentia tanto medo, tinha algo com algum tipo de trauma de ser arremessada. Ela, na verdade, não sabe o que aconteceu. Ela não tem uma memória disso, mas o corpo dela sabe. Isso é outra coisa que eu acho muito importante destacar quando a gente leva a focalização para essa conversa com o corpo, e a gente sempre está falando aqui da conversa mente-corpo, de toda essa capacidade que o nosso corpo tem de contar a história, porque muitas vezes a gente não lembra racionalmente, conscientemente, mas o nosso corpo lembra. Em especial, se o evento aconteceu numa fase muito jovem da vida, antes dos 2 anos, antes dos 3 anos, quando não haviam as memórias declarativas. Então, eu acho fantástica essa frase, mas o meu corpo sabe. Então, nesse contato, a gente faz isso, né? Estabelece contato com aquilo em nós que se sente daquela forma. Então, ela convidou, levou a atenção dela para aquilo nela que se sentia tão assustada com a turbulência e deu compaixão e reconhecimento para essa jovem em mim, essa jovem parte de mim que estava tão assustada, que estava com tanto medo de ser jogada. Eram essas palavras que tinham ouvido. Depois daquela sessão de focalização, o medo começou a diminuir, fica mais fácil. Mas, ainda assim, algumas vezes, o medo ainda voltava à medida que o voo se aproximava. Como eu falei, ela é uma pessoa que voa bastante. E ela precisava de algo que ela pudesse fazer naquele momento que a coisa acontecesse, né? Então, da última vez que ela voou, ela estava num avião pequeno,
o tipo menos favorito dela, claro, porque os aviões pequenos têm mais tendência, né? Era um pequeno voo de Miami para Chicago e ela estava no chão, terra firme. Porém, o estômago estava com um nó, um tipo de nó aterrorizado, já dentro do avião. E então ocorreu dela fazer o que ela ensina às outras pessoas. Olha que lindo, uma professora linda dessa nos ensinando, né? Ela se lembrou de utilizar o que ela mais ensina. E às vezes a gente ensina tanto para os nossos clientes, os nossos pacientes no consultório, ou para os nossos alunos de workshop ou formações, e às vezes a gente esquece de fazer com a gente, né? E ela traz isso aqui de um jeito super, super simpático, né? Me ocorreu de fazer o que eu ensino aos outros. E é realmente engraçado como às vezes eu esqueço de experimentar o que eu ensino às outras pessoas. Muito, muito linda compartilhar isso assim. E então eu tive é isso. E então eu tive o pensamento, não, isso realmente não vai funcionar para mim. Olha que demais. Mesmo a gente sabendo, a gente ensinando, às vezes a gente duvida do que a gente sabe. E aqui está uma dica profissional. Olha que legal. Mesmo tendo o pensamento que isso não funciona para você, não vai impedir que isso funcione. Apenas tente mesmo assim. Não é demais isso? Olha que dica. Eu vou repetir. Ter o pensamento que isso não vai funcionar realmente para você, não impede que isso funcione. Então, apenas tente de a si mesmo, de qualquer forma. E foi isso que ela fez, né? That's what I did, foi isso que eu fiz, e foi simplesmente surpreendente. Então, ela disse, para o medo do estômago, né? Para aquilo nela que estava com medo no estômago. Eu realmente ouço o tanto e como você está assustado, né? How scared you are? O quão assustada você está. Eu realmente ouço o quão assustada você está. E eu estou aqui com você agora. Então, ela esperou alguns segundos para que isso tivesse um impacto. Não mudou, nenhuma mudança. Então, ela disse de novo: I really hear how scared you are. Eu realmente ouço quão assustada você está. E eu estou com você agora. É uma coisa relacional a dizer. É como chegar, como se aproximar de uma criança e não dizer, não fique assustada, porque isso realmente não funciona. Simplesmente dizendo, entendo que você está com medo e eu estou aqui com você agora. Ah, tá. Deixa eu traduzir isso aqui melhor. É como se aproximar de uma criança e não dizer, não tenha medo, porque isso realmente não funciona. É relacional dizer, eu entendo que você está com medo e eu estou aqui com você. Essa é a diferença de algo relacional a dizer. E foi essa forma que ela ficou com aquilo nela que estava com medo. Então, aí na terceira vez que ela disse, né, the third time I said it, houve uma mudança. De fato, o meu estômago ficou completamente relaxado. Totalmente relaxou. Meu estômago relaxou totalmente. Como um milagre. E o meu estômago ficou relaxado durante todo o voo. Quando você diz para uma parte assustada ou perturbada de você, eu estou aqui com você, você está trazendo o poder do relacionamento interior. Olha que demais, vou repetir essa. Quando você diz para uma parte assustada de você, ou uma parte perturbada de você, eu estou aqui com você, você está trazendo o poder do relacionamento interior, do relacionamento interno.
Você está trabalhando um tipo de mágica, porque 1 minuto atrás você estava assustado e agora você é quem pode estar, você é quem pode estar, apareceu aqui uma coisinha importante que eu estava. E agora você é quem pode estar com o que estava assustado dentro de você, com medo dentro de você. E não é você que está assustado agora. Ou seja, você não está mais assustado. Então, melhorando aqui um pouquinho essa tradução, você está trabalhando, fazendo um tipo de mágica, porque no minuto atrás você estava assustado, você era quem estava assustado. E agora você é quem está com medo dentro de você, com aquele dentro de você. E você não está mais assustado. É isso que está dizendo aqui. Eu amo isso, ela falou aqui, porque esse é o caminho mais rápido para a paz interior. Você nem precisa acreditar antes de fazer isso. E isso nos ajuda apenas no momento. Isso não só nos ajuda apenas no momento. Os efeitos são cumulativos. Tente, talvez até agora. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que me perdoe pelo meu jeito aí de trazer aí a tradução do inglês. Não é 100%, não é simples, né? Fazer um jeito que fique o mais claro possível, enfim. O mais importante que eu gostaria que ficasse aqui para você, a mensagem do poder do relacionamento interior, baseado em compaixão e gentileza que a gente aprende na focalização. Tá bom?